Salve, salve galera de São Vicente, Guarda Civil Municipal de São Vicente. Para quem não me conhece, sou o professor Luiz Ramos, professor de Direito Penal, Processual Penal e Legislação Especial. Eu vou tratar com vocês na aula de hoje um dos blocos que eu vou dividir em blocos, tá bom? Porque de extrema importância essa legislação. Tem outras legislações que eu julgo menos importante, tá bom? Mas tudo que está dentro do seu edital é importante. Só que essa daqui eu tenho certeza absoluta que a banca irá retirar muitas questões dessa legislação, belezinha? Então, sem mais delongas, vem comigo na tela. Vamos lá, a legislação que nós vamos estudar é a Lei Complementar 1055. Só vou ativar aqui a minha canetinha. Bora lá. Isso, Lei Complementar 1055 de 2022, que é a Lei da Guarda Civil Municipal de São Vicente, né? Da natureza. Deixa eu só dar uma enquadrada aqui. Isso, da natureza. Guarda Civil Municipal GCM, criada pela Lei Complementar 430, lá de 2004, né, de 18 de fevereiro de 2004, de caráter civil, uniformizada e armada. Vamos lá. Primeira coisa, né, 3022, nós já estudamos isso, né, que é o caráter das guardas civis municipais de caráter civil, uniformizada e armada, lá nos termos da 3022 de 2014, Lei Geral das Guardas Civis Municipais, e a da 10826 de 22 de dezembro de 2023, que é o Estatuto do Desarmamento, né? É regida pelos princípios da hierarquia e disciplina. Então vai lá e também grifa os princípios que regem a Guarda Civil Municipal de São Vicente e todas as outras guardas municipais é a hierarquia e disciplina e destinada à proteção de bens, serviços e instalações municipais e a cooperação com os organismos policiais da administração pública nos termos da lei. Basicamente, o que a 3022 vem transportando aqui para a legislação da Guarda Civil Municipal de São Vicente, beleza? Nada novo aqui, né? Porque nós verificamos, inclusive, que é destinada à proteção aí de bens, serviços e instalações, que está determinada lá no artigo 144 da Constituição Federal, especificamente no seu parágrafo 8º, né? E a 3022 também vem tratando desse assunto. Artigo 2º, a Guarda Civil Municipal é vinculada nos termos da legislação em vigor e tem sua hierarquia, estrutura, atribuição e carreira estabelecidas por meio dessa lei complementar. Então, inclusive, vou conversar com vocês como que funciona toda a estrutura, quais são os cargos, onde o senhor e a senhora irá começar, né, que é a Guarda Municipal segunda classe, como que eu vou galgar esses cargos, né, vertical, cargo de livre exoneração, bem tranquilo, tá bom? Nós vamos com calma explicando para vocês todos os artigos. Artigo 3º, a Guarda Civil Municipal, nos termos do inciso 2º do artigo 7º da 3022, poderá ter efetivo em teto limite aos 0,3 décimos de sua população, né? Nós verificamos lá na 3022 aquela regrinha lá, né, do 2, 3 e 4, beleza? Se houver a redução da população referida em censo estimativa do IBGE, é garantida a preservação do efetivo existente, o qual deverá ser ajustado à variação populacional nos termos da lei municipal. Isso a 3022 também vem falando sobre isso, né? Se eu tenho X, o quantitativo X de guardas municipais e no novo IBGE eu tenho um decréscimo dessa população, mantém do jeito que está a Guarda Civil Municipal, ninguém será mandado embora por causa disso. Dos princípios e atribuições. São princípios básicos da atuação da Guarda Civil Municipal. Então vamos lá, tá na 322 também, mas vamos lá garantir a nossa pontuação aqui, beleza? Proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas, ok? Muito bacana isso. Preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas. Patrulhamento preventivo, também 3022. Compromisso com a evolução social da comunidade e uso diferenciado da força. Olha que interessante. A 322 vem falando sobre o uso progressivo da força. Eu sempre nas minhas aulas e nas minhas lives, eu sempre coloco que a doutrina, a melhor doutrina agora, vem tratando de uso diferenciado da força, né? Todas as polícias militares do Brasil, todas as guardas civis municipais do Brasil têm adotado o uso diferenciado da força, e não o uso progressivo da força, tá bom? E aqui a legislação específica de São Vicente já traz a nova nomenclatura, tá? Uso diferenciado da força. Então não caia na pegadinha, porque se vier a 13022, eu falo sobre o uso
progressivo da força. Se eu pedir a legislação de São Vicente, é o uso diferenciado da força. Muito cuidado quanto a isso, tá bom? Artigo 5º. São atribuições da Guarda Civil Municipal respeitar as competências dos órgãos federais e estaduais. Meu, bem tranquilo isso daqui também, né? 3022 na veia. E tem aula 3022 dentro da plataforma, tá? Tem aula lá, bem tranquilo, e será aí um plus para essa legislação, porque ele vem fazendo Ctrl+C, Ctrl+V. Exercício de vigilância e proteção diuturna dos bens de uso comum do povo, assim entendidos como escolas, centros culturais, ginásios poliesportivos, unidades de saúde municipal, logradouros públicos, praias e qualquer outros equipamentos locais abertos à utilização pública, né, de competência ali de bens, serviços e instalações. Ele vem aqui ao menos discriminando quais são esses bens, né, seja escola, centro cultural, ginásio poliesportivo, unidade de saúde municipal, né, os famosos postinhos de saúde, né, logradouros públicos, praias ou qualquer outro equipamento e local aberto à utilização pública. 2. Exercer vigilância permanente dos bens dominicais e de uso especial do município. Tudo que vier falar exercer vigilância, proteção, tá certo, tá bom? Prevenir vai estar certo também. Prevenir e inibir pela presença e vigilância, bem como coibir infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra bens, serviços e instalações municipais. Ele fez um Ctrl+C ou Ctrl+V lá da 13022. Propor, gerenciar, ampliar e modernizar os serviços de monitoramento eletrônico, bem como a utilização de ferramentas tecnológicas e consecução de suas atribuições, né? Vocês irão aí, enquanto guardas civis municipais, gerenciar aí serviços de monitoramento eletrônico, câmeras instaladas em todo o território de São Vicente, beleza? Coordenar e operacionalizar os serviços de monitoramento eletrônico, viaturas, rádios colocados à sua disposição. Integrar com os demais órgãos de poder de polícia administrativa visando contribuir para a normatização e fiscalização das posturas e ordenamento urbano municipal. Lembra quando eu sempre falo para vocês que segurança pública não se faz sozinho. Isso você tem que levar em consideração na hora da sua prova, tá bom? Porque, olha, integrar-se com os demais órgãos, coordenar, atuar em infratores mediante imposição de multa. Então, aqui você não atua sozinho. Segurança pública você nunca vai atuar sozinho. Tanto na 13022 quanto aqui no inciso 6º, o integrar-se com outros órgãos de segurança pública é de fundamental importância. Então qualquer coisa que vier relacionada, que a Guarda Civil Municipal trabalha com outros órgãos de segurança pública, estará certo, seja de segurança pública ou seja fiscalização de postura e ordenamento urbano municipal, beleza? Atuar infratores mediante imposição de multas estabelecidas em lei na conformidade de estabelecimento em decreto do executivo. Então a multa não é aquela multa de trânsito, tá bom? Pode ter multa de acordo com o decreto do executivo. O prefeito fala, olha, a partir de hoje, por exemplo, aqui na minha cidade, onde eu sou o guarda municipal, então fala aqui o decreto da lei seca. Então após as 22, ninguém pode estar consumindo bebida alcoólica em logradouros públicos. Então se a viatura da GCM estiver em patrulhamento e verificar um grupo de pessoas ali bebendo 3 horas da manhã numa praça pública, sim, vai levar multa de lei seca. Ou se estiver consumindo, por exemplo, bebida alcoólica nas proximidades de escolas públicas, escolas municipais públicas, também irá ser autuado pela GCM, tá bom? Acionar ou encaminhar os órgãos competentes quando não for de sua competência em caso de infração encontrados nas áreas do município. Então vai ter que encaminhar lá ao delegado de polícia qualquer infração que você visualizar. Cooperar com os órgãos de defesa civil em suas atividades. Guarda Municipal também coopera e muito, tá? Com os bombeiros, com a defesa civil, tá bom? Em casos de calamidades públicas, sim, a Guarda Civil Municipal vai fazer um papel extremamente importante. Auxiliar na segurança de grandes eventos, né? Grandes feiras agropecuárias, por exemplo, grandes shows, né? Auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção das demais autoridades e dignatários. Exercer as atividades nas competências que lhe foram conferidas, na orientação, atuação de vias, logradouros públicos municipais, lá do Código de Trânsito Brasileiro. Então você vai assim atuar no trânsito, inclusive foi decisão recente do STF falando que a Guarda Municipal sim é competente atuação no trânsito. Proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico, ambiental do município, inclusive adotando as medidas educativas e
preventivas, por exemplo, em tombamentos, né? Em tombamentos, o senhor e a senhora, enquanto Guarda Civil Municipal, vai proteger aquele patrimônio histórico, aquele patrimônio ecológico, arquitetônico, ambiental, por isso que inclusive tem grupamentos ambientais nas guardas municipais, para a proteção desses patrimônios, tá bom? Atuar nas atividades dos postos de polícia comunitária, executar fiscalização do tráfego marítimo nos perímetros do município, utilizando para isso todos os meios necessários e suficientes de equipamentos de acordo com as diretrizes e convênios com a Capitania dos Portos de São Paulo. Então, uma peculiaridade de São Vicente, né? Portuário, dentro da região de praias, né? Então, executar fiscalização de tráfego marítimo. Então, você que não é de São Vicente, sim, vai fazer a execução ali de fiscalização marítima, né? Região praiana normalmente fica a cargo das guardas civis municipais também essa fiscalização do tráfego marítimo. Interagir com a sociedade civil para discussão de solução dos problemas e projetos locais voltados à melhoria e condição de segurança da comunidade. Também vem Ipsis Literis aqui da 13022, tá bom? Segurança pública faz com conversas, inclusive com a sociedade civil, né? Pela solução dos problemas dos projetos locais voltados à melhoria. A polícia cidadã, né? Estabelecer parcerias com órgãos estaduais da União de municípios vizinhos por meio de celebração de convênio ou consórcio com vistas ao desenvolvimento de ações preventivas integradas, né? Mais uma vez aqui, a integração entre as guardas municipais, seja de outros municípios também. A integração com outras guardas municipais, com a União, né, com a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, os senhores farão bastante. Eu trabalhei muito, né, quando eu era do Canil, eu trabalhei muito com a PRF, por exemplo, né, um órgão da União. Então nós trabalhávamos muito junto ali, a unidade da PRF na qual eu estava lotado, não tinha canil, né? Não tinha canil, então eles pediam ajuda para a Guarda Civil Municipal para fazer ali o trabalho conjunto, né? Na ação preventiva integrada. Desenvolver ações de prevenção primária à violência, isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria municipalidade, em outros municípios ou esfera estadual e federal. Então, ação primária ali de violência, por exemplo, com palestras, né? Existe o órgão escolar ali da Guarda Civil Municipal com palestras ali, seja de bullying, seja do uso de drogas, né? Então, são prevenções primárias. Garantir o atendimento de ocorrências emergenciais ou prestá-la direta imediatamente quando deparar-se com elas. 3022 Ipsis Literis. Encaminhar o delegado de polícia diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime quando possível e sempre que necessário. Visualizou ali um tipo de crime, por exemplo, um homicídio. Então você vai ter que fazer ali a preservação do local do crime sempre que necessário e quando possível, obviamente, né, dependendo das circunstâncias, e encaminhar o delegado de polícia em situação de flagrante delito. Contribuir para o estudo de impacto de segurança local conforme plano diretor municipal por ocasião de construção de empreendimento de grande porte. Então, vou ter ali uma construção de um shopping center, né? Eu posso contribuir ali com o impacto de segurança local, né? Fazer verificação se eu preciso ali do módulo móvel ali naquela localidade, porque vai aumentar o fluxo de pessoas, consequentemente é um problema também de segurança pública. Atuar mediante ação preventiva na segurança escolar, zelando pelo entorno, participando de ações educativas. Lembram quando eu falei lá para vocês sobre ações primárias, né? Prevenção primária? Aqui também vem falando aí de atuar de ação preventiva escolar ao entorno e dentro das escolas municipais, por exemplo. No exercício de suas competências, colaborar ou atuar de forma isoladamente ou em conjunto com órgãos de segurança pública da União, dos estados ou de congêneres e municípios vizinhos e nas hipóteses previstas nesse artigo, no início e término de atendimento de ocorrência. Respeitar as suas ações de direitos e garantias individuais previstas lá no artigo 5º, né? Quando eu falo de atuação da Guarda Civil Municipal, eu tenho que preservar sempre os direitos individuais e os direitos coletivos das pessoas, né? Então eu não posso agir enquanto Guarda Civil Municipal com arbitrariedade, né? Ainda que em que pese eu possa sim fazer a sua restrição de liberdade, eu tenho que fazer isso dentro do princípio da legalidade, beleza? Então, muito atenção nas garantias individuais e os direitos dos cidadãos.
Cidadãos. Estrutura hierárquica. Isso daqui eu acho que cai, cara. Isso daqui eu acho que cai, tá bom? Pergunta número 21 da sua prova. 21 ou 22? Agora, minha bola de cristal não tá funcionando direito, mas 21 ou 22 vai cair sobre a estrutura hierárquica aqui da Guarda Civil Municipal, beleza? Então, tem o RECO aqui, que a gente chama de RECO, né? O iniciante aqui, até você chegar lá no seu topo da carreira. Eu tô na metade aqui, eu tô com 13 anos de guarda, então eu tô na metade aqui ainda. Com 13, vou para 14 anos agora. Então você vai iniciar, galerinha, lá no Guarda Civil Municipal segunda classe. Então você vai ingressar lá na segunda classe. Depois você vai para a primeira classe. E depois você vai para a classe especial. E depois você vai para a classe distinta. E depois você vai para inspetor, beleza? Opa, aqui é o máximo que você pode chegar enquanto guarda civil municipal. Mas você pode ser inspetor-chefe? Pode. Você pode ser subcomandante da GM? Pode. Você pode ser comandante da GM? Pode. Inclusive, você pode ser secretário municipal? Pode. Inclusive, você pode ser prefeito também, né? Pode. Só que esses cargos aqui são de livre nomeação e livre exoneração, tá? Então, eu posso nomear um inspetor-chefe, eu posso nomear um subcomandante, eu posso nomear um comandante, tá bom? Então, daqui para baixo, eu falo que são os cargos privativos, né? Ali do guarda municipal. Eu começo na segunda classe, vou para a primeira classe, depois eu vou para especial, depois eu vou para distinta e eu vou para inspetor. Obviamente, inclusive tem aula gravada, tá? Já está na sua plataforma de qual a porcentagem que vai ter de cada um. Tá? Por exemplo, inspetor são 3%, tá bom? 3% da corporação será inspetor, tá bom? Agora, inspetor-chefe, subcomandante, comandante, né? É cargo de livre nomeação, livre exoneração. Secretário municipal pode ser de outra área? Sim, pode ser de outra área, tá bom? Inclusive, se o prefeito me convidar, eu, Luiz Fernando Ramos, para ser um secretário municipal da Guarda Municipal dos senhores. Pode? Pode, beleza? Porque o chefe maior dos senhores é o prefeito, chefe do Poder Executivo. E depois? Depois é o secretário. E depois? Depois é o comandante da GCM. E depois, subcomandante da GCM. E depois, inspetor-chefe. E depois, inspetor. E depois, guarda civil municipal de classe distinta. E depois, classe especial. E depois, primeira classe. E o último, que é a base da pirâmide, ou segunda classe. Beleza? Bem fácil. Trouxe para vocês aqui até com ilustração, para não ficar nenhuma dúvida, tá bom? Nenhuma dúvida, bem cegadinha. Então você vai começar aqui na segunda classe e vai galgando os cargos até chegar a inspetor. Depois, cargo livre nomeação, inspetor-chefe, subcomandante, comandante e o secretário. E por último aqui, o prefeito, beleza? Bem fácil, nada de novo aqui para vocês. Os cargos descritos no inciso 6º até o 10º são de provimentos efetivos de cargo de comandante, subcomandante, inspetor. Eu já havia comentado com vocês, né, que o parágrafo primeiro vem só falando o que eu já expliquei para vocês, tá? Os cargos descritos no 6º até o 10º, então vamos voltar aqui. Olha, o 6º. Opa, onde está aqui? Isso, vamos lá. Aqui já está descrito também, né? Do 6º até o 10º são de provimentos efetivos e o cargo de comandante, subcomandante, inspetor-chefe são de livre provimento de comissão pelo prefeito. Foi o que eu falei para vocês, tá bom? Olha, o cargo de inspetor-chefe, subcomandante e comandante é de livre provimento em comissão pelo prefeito, beleza? Dentre os integrantes, deixa eu só apagar aqui, porque daí fica mais fácil. São de livre provimento e comissão pelo prefeito, dentre os integrantes da Guarda Civil Municipal ocupantes de cargo de classe de inspetor e, na falta dessa, a classe imediatamente inferior sucessivamente, respeitados os requisitos estabelecidos no anexo 2, integrantes da lei complementar. Então, ele pode escolher? Pode, mas é do cargo de inspetor ou
o cargo de guarda municipal de classe distinta na falta de inspetor, tá bom? Então, inspetor-chefe, eu escolho quem? Um inspetor. Cargo de subcomandante ou comandante, quem é que eu escolho? Inspetor. E na falta do inspetor, dos inspetores, que é 3% do todo quantitativo, eu posso pegar a classe imediatamente inferior, que qual é? Guarda Civil Municipal de classe distinta, beleza? As atribuições e referência de pagamento e quantidade e requisitos de provimento elencados no inciso 3º até o 10 estão definidos no anexo 1 e 2, que eu vou colocar e vou conversar com vocês sobre isso, tá bom? Artigo 7º. A estrutura da Guarda Civil Municipal é constituída por divisões, inspetorias e grupamentos definidos em decreto do Executivo. Os cargos de inspetor-chefe serão destinados à chefia das divisões e os inspetores às chefias das inspetorias e classes distintas à chefia de grupamento. Então, eu tenho um grupamento. Quem será? Classe distinta será o chefe desse grupamento, tá bom? Eu trouxe para vocês aqui no artigo 8º como que funciona essa estrutura básica. Então eu tenho a divisão de planejamento operacional. Então, dentro ali do operacional, eu tenho uma divisão de planejamento. Eu tenho a divisão de comunicação e monitoramento, que será ali a central, que vai pegar toda ali o rádio, vai pegar as ligações que vão passar para as viaturas da GCM. Divisão de armamento e munição, que são os armeiros, né? Que vão fazer toda a cautela e descautela do armamento dos senhores. Divisão de ensino e capacitação, né? Os senhores passarão anualmente, todos os anos, por capacitação, seja de tiro, seja, por exemplo, da parte do direito, né? Eu já estou há 10 anos fazendo isso, lá na divisão de ensino e capacitação da Guarda Municipal, na qual eu faço parte. Então, todos os anos, inclusive essa semana mesmo, eu tenho aulas com todas as turmas. Aqui são 360 guardas municipais. Então, os 360 guardas municipais, todos os anos, passam lá pela minha mão. Todos os anos eu vou lá e vou ficar dando aulas para ele lá na divisão de ensino e capacitação. Eu tenho a divisão de logística e frota, que vai comandar toda ali a logística, tanto operacional, tanto de viaturas, né? E a divisão de administração e finanças, por exemplo, a compra de viaturas, a compra de fardamento, a compra de uniformes, a compra de armamento, né? Será feita pela divisão administrativa de finanças. Parágrafo único. A divisão de planejamento operacional é integrada pela Inspetoria de Operações Especiais, que é o IOP, responsável pelo grupamento de operações com cães, que é o GOP, né? Que é o GOC, que é GOC, grupamento de operações com cães. Eu tenho o grupamento de ROMU, eu tenho o grupamento de ROTAN, inspetor de ambiental, responsável pelo grupamento marítimo. Lembra que eu conversei com vocês lá sobre a inspetoria ambiental, grupamento marítimo, grupamento de ações ambientais e pela inspetoria de ações comunitárias, que é o IAC, responsável pelo grupamento da Guardia Maria da Penha e pelo grupamento de proteção escolar comunitária, tá? Então eu tenho tudo isso dentro da divisão de planejamento operacional. Do controle de armas, tá? Então eu tenho um rigoroso controle de armas, e tem que ser rigoroso mesmo, né, galera? O Guarda Civil Municipal deverá realizar cursos teóricos e práticos para porte de arma de fogo institucional de utilização da GCM nos termos da portaria X aí, não vou falar o número da portaria porque isso não cai para vocês, tá? Instrução normativa Y e os outros que vierem substituí-lo. Então, tem que ter cursos teóricos e práticos para o porte dessa arma e também a manutenção do porte da arma. Por exemplo, aqui, eu tô com a minha arma aqui do meu lado aqui, né? Eu preciso fazer todos os anos, no mínimo, 80 horas de cursos teóricos e práticos, tanto da parte de direito, parte de defesa pessoal e também a prática de tiros de no mínimo 20 horas todos os anos. A não realização do curso teórico e prático configura transgressão disciplinar a ser apurada em procedimento específico lá pela corregedoria, nos termos dessa lei complementar, ficando sujeita a punição cabível, salvo se por motivo justo e comprovado e validado pelo secretário responsável. Então tem que passar sim ali pelos cursos teóricos e práticos. Artigo 10. O Guarda Civil Municipal com porte de arma de fogo institucional deverá obrigatoriamente ser submetido a estágio de qualificação profissional. Falei para vocês, ó, no mínimo 80 horas anuais, segundo o decreto de 2029, tá? Então, todos os anos, 80 horas os senhores têm que passar, tá bom? Por curso de capacitação.
Artigo 11. A divisão de armamento e munição será responsável pelo controle de armas e deverá ser chefiada por integrante de carreira que esteja com porte funcional regular e habilitado a manusear armamento da instituição, que é o famoso armeiro ali, né? Os guardas civis municipais designados para atuarem no controle de armas deverão estar habilitados como instrutores ou para manuseio e manutenção de armas e munições. Artigo 13. O controle de armas deverá obedecer às regras de acordo com a cooperação técnica, que é o ACT, e seu plano de trabalho celebrado pela Superintendência da Polícia Federal do Estado de São Paulo e o município de São Vicente. Então, toda a parte ali de armamento tem que ser com as regras técnicas do trabalho e também ali na Superintendência da Polícia Federal, beleza? Artigo 14. Da carreira, como que é a carreira da Guarda Civil Municipal? Fica instituída a carreira da Guarda Municipal, constituída pelos seguintes cargos de provimento efetivo, tá bom? Inclusive tem aula específica, tá? Porque mudou algumas coisas do artigo 14, só que lá naquela aula eu só falo sobre a modificação. Aqui nós vamos verificar na íntegra, tá bom? O inspetor equivale a 3%. Lembra lá do quadrinho que eu passei para vocês, né? Eu tenho inspetor, eu tenho classe distinta, classe especial, enfim, né? Então, o inspetor é 3% de todo o efetivo. Classe distinta, 10%. Classe especial, 20%. Primeira classe, 32%. E a segunda classe não tem porcentagem porque é o início da carreira. Então, eu comecei como segunda classe. Eu vou passar para a primeira classe, eu tenho que verificar a porcentagem mínima de 32%. Máxima, na verdade, né? De 32%. Eu não posso passar de 32%. Então, se eu tenho os integrantes, aumenta o meu número de integrantes, aumenta o quantitativo que eu tenho da primeira classe. Por isso que é interessante para todos o concurso dos senhores. Porque vamos supor, entrou 50, né? Aumenta 32%, quem vai para a primeira classe. Então tem cara na segunda classe que só não foi para a primeira ainda porque ainda não tem o quantitativo, já o quantitativo máximo já está preenchido de 32%. Então os senhores entrando na segunda classe eleva o quantitativo dos 32% da primeira classe, eleva os 20% da classe especial, eleva os 10% da classe distinta e eleva os 3% de inspetor. Então, com o ingresso dos senhores, facilita para todo mundo ali crescer também na carreira. Os cargos estão organizados em carreiras da Guarda Civil Municipal, considerando a natureza e o grau de complexidade e responsabilidade das atribuições e não comportam substituição. Parágrafo 2º, para os fins desse artigo, considera-se efetiva a quantidade total de servidores efetivos ocupantes do cargo de provimento efetivo da Guarda Municipal. Acabei de conversar com os senhores sobre isso, beleza? Do ingresso. Aqui eu vou conversar com vocês, obviamente, tá? Mas o ingresso e o concurso já está lá no seu edital. Já está, porque ele no edital ele precisa fazer o Ctrl+C, Ctrl+V e jogar dentro do seu edital, tá? O ingresso da carreira da Guarda Municipal, já havia comentado com vocês, se dará no início ali da segunda classe, grau 1, mediante concurso público. Parágrafo único, a abertura de realização de concurso público está sujeita à necessidade e conveniência da administração. Belezinha? Então, fique com Deus, força e honra sempre. Até mais!